Os jornalistas entrevistaram o caçador Kim Jong-woo, porque ele se tornou o primeiro caçador do mundo classificado no SSS. Como esse homem se sente agora? Kim Jong-woo chegou ao topo do ranking mundial em menos de um ano. É verdade que ele recebeu uma oferta da Associação de Caçadores? Dessa vez, Kim Jong-woo conseguiu uma masmorra com um alto nível de perigo. O caçador poderia dizer algumas palavras antes da invasão? Que conselho ele poderia dar aos caçadores juniores? Kim Jong-woo pensou que há muito tempo não havia nenhuma operação como essa. Ele não se lembrava de ter contado a todos sobre isso. Para os jornalistas, essa era uma chance que eles não podiam perder. Kim Jong-woo se desculpou e disse que estava concentrado apenas no ataque no momento. Os jornalistas se desculparam. Era a resposta esperada. O jovem pensou que, para o público, sua aparição na mídia era uma verdadeira colheita. Talvez ele pudesse deixá-los felizes hoje. Ele disse que sua equipe sempre colocava a segurança dos moradores em primeiro lugar. Isso é uma constante. Kim Jong-woo se afastou dos repórteres e disse que era hora de eles cumprirem seu dever. Um dos repórteres disse que achava que o número 1 é pelo menos um pouco diferente. Há algo a ser discutido. Mas ele ainda é o melhor caçador. O repórter perguntou se Kim Jong-woo tinha algo a dizer sobre o caso do ataque à equipe de limpeza. O caçador parou e pareceu surpreso. Aquela pergunta o confundiu. O jornalista estava falando sobre o ataque a um dos membros da equipe de limpeza. Havia rumores de que Kim Jong-woo havia jogado essa pessoa contra a parede. O jornalista disse que entendia tudo. O caçador queria fingir que não sabia de nada. Mas algo se sabe sobre esse incidente. Especialmente porque o homem que foi espancado pelo caçador é um conhecido dele. Kim Jong-woo espancou um homem que tem idade suficiente para ser seu pai, e nenhuma linha foi escrita sobre isso. Há rumores entre os jornalistas. Será que isso é realmente verdade? O caçador Kim Jong-woo espancando um homem é uma sensação. Kim Jong-woo, enquanto se afastava dos repórteres, disse que era apenas um boato não confirmado. De qualquer forma, o jornalista desejou boa sorte ao caçador. Associação de Gerenciamento de Dimensões Sobrenaturais, uma organização para proteger o Estado e os cidadãos de masmorras e monstros. Essa associação reúne pessoas com habilidades extraordinárias, divididas em 4 equipes. Entre elas está a Força Tarefa, que lida com invasões práticas. Em resumo, eles são caçadores. Entre elas, a primeira equipe operacional é considerada a de maior elite. Essa é uma probabilidade de 100% de sucesso na limpeza da masmorra. Os membros da equipe são caçadores de alto nível. O líder dessa equipe é Kim Jong-woo. O jovem já havia lido as notícias nas mídias sociais após os relatos feitos pelo repórter. Já havia debates sobre a identidade do melhor caçador. Kim Jong-woo ficou furioso com esse jornalista meticuloso. De onde veio esse patife? A moça ao volante perguntou o que havia de errado. A batida correu bem, certo? Kim Jong-woo perguntou. Ele não disse para não deixar ninguém saber do incidente? Quem poderia ter vazado essa informação? Houve uma grande confusão na internet. De onde poderia ter vindo esse repórter? Que agência de notícias ele representava? A garota disse que ele não era um repórter, mas um cidadão comum. Kim Jong-woo se perguntou, como uma pessoa comum poderia saber sobre esse incidente? A garota respondeu que o cara poderia ser filho do líder da equipe de limpeza da masmorra, Park Geun-dae. A garota acrescentou que o problema não se resumia a isso. Agora, vários testemunhos de incidentes passados começaram a surgir na sociedade. A situação só pode piorar. Kim Jong-woo deve descansar em casa por um tempo. Isso pode ser considerado um pouco de férias. Kim Jong-woo perguntou se o diretor Lee sabe que ele odeia aqueles que mais o atrapalham. A garota respondeu que sabe muito bem disso. Kim Jong-woo disse que, nesse caso, esse é um problema que precisa ser resolvido. Se continuar assim, sua reputação estará acabada. A diretora Lee respondeu que faria o possível. Kim Jong-woo pensou que estava falando com um robô. O jovem perguntou o que o presidente da associação estava dizendo. A moça respondeu que não havia nenhuma declaração especial. Ele estava ocupado com caçadores estrangeiros.
Talvez ele esteja esperando que a situação se acalme um pouco. Kim Jong-woo sugeriu que o presidente da associação não diz nada porque não quer nem mesmo entrar em contato com ele. E se ele parar de se comunicar em breve? Kim Jong-woo pensou consigo mesmo que ele tinha muito a seu favor. Se o presidente da associação agir assim, ele também não será paciente. Kim Jong-woo perguntou à diretora Lee o que ela achava disso. A garota respondeu que nada de ruim aconteceria. Apesar da opinião pública, a classificação da Hunter permanece inalterada. A oferta de emprego também ainda está na mesa. Quando Kim Jong-woo viu todos aqueles artigos após a batida, ele ficou muito irritado. Ele queria encontrar o repórter, mas os membros da equipe o impediram. Eles o colocaram à força no carro e ele foi para a associação. O jovem foi recebido como o caçador mais jovem do país, o primeiro caçador com classificação SSS do mundo. Kim Jong-woo havia alcançado em um instante os resultados que outros levam anos para conseguir. Seria estranho se ele não ficasse furioso com esse repórter. Como alguém ousa bloquear seu caminho? O diretor Lee perguntou por que o caçador estava agindo daquela forma. Kim Jong-woo respondeu que aquela pessoa foi a primeira a começar a pisar em sua garganta. A garota perguntou qual era a razão disso. Kim Jong-woo nunca gostou de zeladores, e essa era a primeira vez que ele os encontrava pessoalmente. Ele disse que não se lembrava disso. Kim Jong-woo disse que quando chegasse à associação, deveria lidar com as coisas com calma, antes que eles fizessem barulho. A diretora Lee dirigia o carro e mantinha os olhos na estrada. Algo chamou sua atenção. Ela olhou para cima e viu um caminhão enorme na frente do carro, correndo em sua direção. O caçador Kim Jong-woo reagiu com a rapidez de um raio e ativou sua habilidade Time Exceeding. Graças a essa habilidade, os carros conseguiram se separar e seu carro contornou o caminhão. Kim Jong-woo pensou que se tivesse se atrasado um segundo sequer, já teria pintado o asfalto com seu sangue. O caminhão nem sequer tentou parar. O motorista do caminhão estava realmente bêbado. A diretora Lee disse que não sabia disso. Kim Jong-woo parou o carro e saiu. Ele já estava de mau humor. Agora ele decidiu lidar com o motorista do caminhão. No momento seguinte, Kim Jong-woo viu uma algema voando em sua direção. Era um dispositivo de detenção pesado. Agora o jovem não conseguia se mover. Kim Jong-woo olhou para trás e viu um caminhão correndo em sua direção por trás a uma grande velocidade. Por causa do dispositivo de apreensão superpoderoso, o jovem não conseguiu usar suas habilidades. Um caminhão também estava se aproximando do caçador pela frente. Os caminhões estavam prestes a colidir, e Kim Jong-woo ficou preso entre eles. Depois que os caminhões colidiram, houve uma enorme explosão. Toda a área foi envolvida em chamas. Os caminhões foram destruídos, mas não o caçador da SSS. O jovem permaneceu ileso. Kim Jong-woo disse que hoje era definitivamente um dia ruim. Algo claramente havia dado errado. No entanto, quem se atreveu a atacá-lo? O ataque ao caçador não terminou aí. Havia homens armados por perto que abriram fogo para matar. Kim Jong-woo ficou muito irritado e foi em direção a esse esquadrão de homens armados. Ele percebeu que se tratava de um ataque bem planejado. Um caçador comum não teria sido capaz de oferecer a menor resistência e teria morrido na hora. Mas Kim Jong-woo já havia participado de batalhas milhares de vezes. Ele havia sobrevivido em masmorras à beira da morte. Afinal de contas, o jovem era o caçador mais forte. Ele não poderia morrer de uma coisa dessas. Nas masmorras de um caçador de nível SSS, nada poderia detê-lo ou derrotá-lo. Ele era indestrutível. Ele era indestrutível. Naquele momento, foi exatamente isso que Kim Jong-woo pensou. Ele sabia que nada o ameaçava seriamente no momento. Até que ele viu uma arma com uma luz azul. Era a Titan. Uma arma pesada para varrer masmorras. Agora o caçador percebeu que era perigoso. Um tiro da Titan soou, e Kim Jong-woo caiu na calçada. O sistema informou que os pulmões, o coração, o fígado, o cérebro e outros órgãos haviam sofrido danos incompatíveis. Foi relatada uma parada cardíaca. A probabilidade de reanimação está sendo calculada. A morte foi confirmada.
O corpo de Kim Jong-woo foi jogado de uma ponte em um rio. Como resultado da morte, as condições para adquirir a habilidade oculta, Karma, foram alcançadas. Graças a uma habilidade oculta, o jovem pôde voltar 10 anos no tempo. A profissão após o retorno seria determinada de acordo com o karma da vida passada. A determinação da profissão foi concluída. O jovem se viu em uma masmorra, na companhia de outros como ele, em frente aos restos de monstros. O líder do grupo disse para se apressarem. A próxima masmorra estava a 45 minutos de distância. Alguém deveria limpar esse lugar, já que a área não é tratada o suficiente. Kim Jong-woo deveria levar os corpos dos monstros para a fornalha mais rapidamente. O sistema informou que Kim Jong-woo era um membro da equipe de limpeza da masmorra. O cara achou que era realmente difícil. Um momento passou diante de seus olhos quando ele estava sendo alvo do Titan, uma arma pesada de limpeza de masmorras. Kim Jong-woo abriu os olhos depois de um pesadelo e até gritou de medo. Ele se levantou da cama e pensou que fosse um sonho estúpido. Quanto tempo ele havia dormido? Seu corpo inteiro estava rígido. O jovem olhou para cima e viu a devastação do quarto em que estava. Onde ele tinha ido parar? Um chiqueiro era melhor do que esse lugar. Esse não podia ser o apartamento dele. Era ainda menor do que o banheiro de sua casa. Kim Jong-woo não sabia o que era esse lugar. O sistema informou que a morte havia sido confirmada e que as condições para adquirir a habilidade oculta haviam sido alcançadas. Kim Jong-woo ficou surpreso ao pensar que isso era algum tipo de confusão. Isso não é um manhwa. O garoto se olhou no espelho e ficou ainda mais surpreso. Ele percebeu que era ele mesmo, mas 10 anos mais jovem. Kim Jong-woo não entendia o que estava acontecendo e decidiu abrir o sistema. Ele falava de uma habilidade oculta chamada Karma. A condição para obtê-la era a morte. Devido ao efeito dessa habilidade, o herói voltou 10 anos no tempo. O jovem percebeu que aquilo não era um sonho. Então, ele realmente havia morrido. Aos 18 anos, ele se tornou um caçador e, aos 28, alcançou o nível A. 10 anos atrás, ele ainda era um jovem caçador, uma estrela em ascensão que era seguida com interesse pelo público. Kim Jong-woo não conseguia acreditar que agora ele era um zelador comum. O jovem se familiarizou com a condição de remoção de karma no sistema. Ele deve se tornar o secretário-geral da Associação Internacional de Habilidades Sobrenaturais em 5 anos. Ele não entendia como isso era possível. A Associação Internacional de Habilidades Sobrenaturais está à frente de todas as associações do mundo. O poder do secretário-geral é ilimitado. É a posição da pessoa mais poderosa do mundo. Kim Jong-woo percebeu que nem mesmo um caçador com classificação SSS era capaz de se tornar um candidato. Será que um zelador seria realmente capaz de assumir esse cargo? E mesmo em 5 anos. O jovem não queria lidar com isso e decidiu ignorar a mensagem. Isso ainda parecia inviável. Por outro lado, se ele se tornar o secretário-geral, quem poderá sobreviver? Nesse caso, seria mais vantajoso para ele ser um caçador. Com suas habilidades, ele seria capaz de subir imediatamente para o ranking da SSS novamente. O sistema parabenizou o jovem por sua nova habilidade. Kim Jong-woo pensou que uma habilidade comum seria suficiente para ele. No entanto, acabou sendo uma habilidade passiva. Misofobia. É necessário apenas praticar a limpeza. Kim Jong-woo pensou que havia morrido e acordou no passado. Em um instante, de um caçador de nível SSS, ele se tornou um faxineiro. Todas as suas habilidades foram seladas. Todas as suas realizações foram apagadas. Ele não sabia o que fazer agora. Será que ele realmente teria que fazer o trabalho de faxineiro? Mas o jovem não queria se conformar com isso. Primeiro, é necessário descobrir quem lidou com ele em sua vida passada. Eles não eram apenas soldados comuns. Poderia ter sido uma guilda particular? Também era possível que fossem pessoas da associação. Uma ligação telefônica de um desconhecido tocou. Kim Jong-woo atendeu. Era Park. O Sr. Park estava ligando para saber por que Kim Jong-woo não tinha ido trabalhar. Ele não se lembrava de ninguém com esse nome entre seus conhecidos. O Sr. Park disse que o jovem já estava 1 hora atrasado.
Ele poderia estar doente. A masmorra tinha sido difícil da última vez. Kim Jong-woo lembrou-se de que agora ele era um faxineiro da masmorra. O Sr. Park admitiu que não foi fácil da última vez, mas hoje seria mais fácil. Os jovens ao lado do Sr. Park sugeriram que Kim Jong-woo não foi trabalhar porque estava passando por um momento difícil. Ele não é a primeira pessoa a fugir após o primeiro dia de trabalho. Por que o Sr. Park está ligando para ele? Kim Jong-woo pensou. Quem quer que ele seja não vai deixar que alguns zeladores o menosprezem. Park disse aos jovens para falarem baixo. Há circunstâncias diferentes na vida. O Sr. Park disse que se Kim Jong-woo estiver passando por um momento difícil, ele pode descansar hoje. Só que, da próxima vez, eles precisam avisá-lo com antecedência. Park acrescentou que o jovem pode enviar mensagens de texto para esse número de telefone e lembrou a ele que seu nome é Park Geun-dae. O homem acrescentou que seu nome não é fácil de lembrar. Kim Jong-woo ficou chocado ao ouvir esse nome. O Sr. Park disse que o jovem poderia descansar hoje e, se pudesse, poderia vir na próxima vez. Kim Jong-woo afirmou que viria imediatamente. Kim Jong-woo se arrumou rapidamente e disse que estava a caminho do trabalho. A princípio, o jovem ficou surpreso por não ter nenhuma roupa normal em casa. Depois, ficou ainda mais surpreso quando não encontrou seu carro. Kim Jong-woo queria pegar um táxi, mas sua carteira estava vazia. Ele ficou muito irritado com a situação e teve que pegar um ônibus de traslado. Ele achava que estava vivendo uma vida completamente diferente agora, o que significava que o incidente de espancar Park Geun-dae não havia acontecido. Ele não tinha nada a ver com isso agora, mas se foi Park quem o espancou em sua vida passada, então tudo muda. Kim Jong-woo achou que sua morte foi muito estranha. Alguém encenou um acidente para chamar sua atenção. Depois disso, uma pessoa desconhecida usou um dispositivo especial para bloquear o uso de habilidades. E, finalmente, a arma que foi usada para disparar o tiro. Essa não era uma arma comum. Era uma arma de ataque de monstro superpoderosa chamada Titan. Esse tipo de arma era considerado uma arma de fogo de primeira classe, e seu preço e qualidade eram surpreendentes. Um limpador de masmorras comum como Park Geun-dae não seria capaz de manusear uma arma dessas, mas ele poderia muito bem ter contratado alguém, especialmente porque seu filho também não gostava de Kim Jong-woo. Kim Jong-woo pensou que ele só havia empurrado o zelador levemente e eles já haviam considerado uma surra. Park Geun-dae se aproximou do caçador e perguntou se ele poderia anular a decisão. Kim Jong-woo perguntou quem era o homem. O homem respondeu que era da equipe de limpeza da masmorra e deu seu nome. Kim Jong-woo pensou que nunca tinha ouvido esse nome antes. Ele perguntou o que o homem queria dele. Park Geun-dae disse que tinha ouvido falar que o caçador havia sugerido aos seus superiores que reduzissem o tamanho do departamento. Eles já estão com falta de pessoal e a situação está muito difícil no momento. Kim Jong-woo se perguntou por que Park Geun-dae estava perguntando a ele. O jovem disse que ele era apenas uma sugestão, que não tinha nenhuma autoridade. Essas decisões são tomadas pelo Departamento de Gerenciamento. Park Geun-dae respondeu que a influência do caçador é muito grande. Apenas sua palavra é suficiente para que a associação faça qualquer coisa. Para o caçador, sua redução não é nada. Park Geun-dae disse que elas não podem ser cortadas. O caçador poderia reconsiderar sua decisão? Kim Jong-woo supôs que os zeladores saberiam quem havia iniciado a redução de pessoal, mas ele não esperava que eles o abordassem pessoalmente. Pela expressão no rosto daquele homem, ele não iria recuar. Kim Jong-woo disse a Park que era prejudicial para os lagartos descartar a cauda. No entanto, quando o perigo os atinge, eles fazem isso sem a menor hesitação. O Sr. Park entende por quê. Dessa forma, o lagarto pode sobreviver. Por mais ineficaz e doloroso que seja, é a única maneira de ela continuar viva. Isso é chamado de último recurso. Kim Jong-woo disse que entende. Os faxineiros não são uma cauda. Todo mundo se considera um ser necessário neste mundo. Mas será que Park Geun-dae realmente acredita que esse é o caso? No momento,
A associação está passando por dificuldades financeiras. Por esse motivo, os chefes querem revisar os salários dos caçadores. Park Geun-dae ficou surpreso. O caçador realmente quer demiti-los por causa de seu próprio salário? Kim Jong-woo disse que a principal tarefa da associação é proteger os cidadãos de monstros e masmorras. É isso que os caçadores fazem. Mas eles trabalhariam sem receber nada por seus esforços? Como eles poderiam limpar as masmorras nessas condições? Então, ele teve que recorrer ao último recurso. Kim Jong-woo acrescentou que, em sua opinião, os faxineiros não fazem nada. Park Geun-dae ficou indignado. Será que o caçador sabe qual é o trabalho dele? O jovem respondeu que eles apenas limpam. O que mais poderia ser feito? Os trabalhadores poderiam ser contratados mais tarde. Por enquanto, é só uma questão de considerar isso como algo natural. Park Geun-dae disse que eles também têm seu orgulho. Kim Jong-woo respondeu que tudo isso deveria ter sido feito há anos, mas que ele estava aguentando, por causa de um colega de trabalho. O zelador lembrou. O caçador havia dito que a principal função da associação era proteger os cidadãos. Mas eles não são cidadãos? Ele pede que o caçador revogue sua decisão. Kim Jong-woo foi até o homem ajoelhado e disse que estava farto dele. Ele achava que tinha explicado as coisas com clareza suficiente, mas não parecia ser o suficiente. Kim Jong-woo disse que pessoas como Park Geun-dae deveriam ser gratas aos caçadores. Não é como se eles estivessem lutando contra monstros ou arriscando suas vidas. Eles estão apenas limpando e sendo pagos para isso. Deveríamos estar satisfeitos com o que temos. Por que ele está pedindo tanto? Ele disse que Park Geun-dae é como um parasita. O homem ficou indignado e agarrou o peito do jovem. Hunter empurrou o zelador no peito com um movimento brusco de sua mão. O homem voou para trás. Kim Jong-woo entrou em contato com o diretor Lee por telefone e pediu que ele lidasse com esse parasita. Ele pediu para não se envolver em tais assuntos. Os serviços especiais cercaram o perímetro da masmorra. Era uma masmorra de nível amarelo e era considerada perigosa. O chefe dessa masmorra deve ter sido Foxtrot, a centopeia. 28 anos atrás, Kim Jong-woo havia participado de uma incursão semelhante. Ele percebeu que realmente havia voltado 10 anos no tempo. Park Geun-dae viu o jovem e acenou para ele. Kim Jong-woo pensou que finalmente havia encontrado a pessoa que havia feito aquilo com ele. Park Geun-dae sorriu de forma amigável. Ele sabia que o jovem viria. O homem se perguntou: por que Kim Jong-woo estava olhando para ele daquela forma? Na frente do herói estava um homem comum, na casa dos 50 anos, usando roupas de trabalho baratas. Ele tinha exatamente a mesma aparência que tinha em suas memórias. Kim Jong-woo achava que esse homem não era capaz de cometer crimes, muito menos assassinatos. Park Geun-dae disse aos jovens que sabia que esse homem viria. Ele parecia consciente desde o início. Um dos jovens achou que Kim Jong-woo não tinha faltas, então foi trabalhar. Era Han Sang-hyuk, do Departamento de Limpeza da Masmorra número 3. In Hae-jung, do mesmo departamento, disse que Kim Jong-woo é totalmente inescrupuloso. Da última vez ele disse que não poderia mais fazer isso e não fez nada. Moon. So-yeon disse que 4 teriam sido suficientes. Por que Park Geun-dae continua tentando conseguir outra pessoa? O Sr. Park disse para parar de falar. Se todos estão aqui, é hora de começar a trabalhar. Park Geun-dae disse que eles tinham que se apressar para evitar serem repreendidos novamente. Ele deu ao jovem uma máscara de gás e disse que esse tamanho serviria para ele. Kim Jong-woo se perguntou, por que ele precisaria desse dispositivo? O líder da equipe olhou para o rapaz e perguntou, há algum problema? Kim Jong-woo perguntou, o que exatamente a equipe de limpeza da masmorra faz? A Associação de Gerenciamento da Outra Dimensão era dividida em 4 departamentos. A divisão de gerenciamento estava encarregada de rastrear masmorras e coletar informações. A divisão de apoio aos caçadores era responsável pela fabricação, fornecimento de armas e itens e garantia das operações gerais.
O departamento de operações era responsável pelos ataques dos caçadores aos monstros nas masmorras. Park Geun-dae perguntou: Hei-jan está tratando? O jovem disse que estava, mas a passagem era muito larga, então talvez não houvesse produto suficiente. O comandante disse para borrifar mais e então será suficiente. Sang-hyuk deve verificar a localização da sala do chefe. Seo-yeon deve verificar o nível de gás na masmorra. Desta vez o chefe é muito grande. Vai demorar um pouco mais para limpar. Devemos nos apressar. Kim Jong-woo não entendia o que o departamento de limpeza da masmorra poderia estar fazendo. Ele achava que eles estavam apenas fingindo estar ocupados. Park Geun-dae perguntou para onde Kim Jong-woo estava indo. Não se pode ir sozinho em uma masmorra circular, pois é muito perigoso. Kim Jong-woo comentou que eles deveriam ir para a sala do chefe. Park disse ao jovem para segui-lo. A sala do chefe ficava na outra direção. Kim Jong-woo se perguntou: do que Park Geun-dae está falando? Afinal de contas, a sala fica naquela direção. Hei-jan se perguntou: que tipo de bobagem esse recém-chegado está falando? Seo-yeon disse: se o jovem não quer trabalhar, que o diga diretamente. Eles não têm tempo para conversa fiada. Sang-hyuk acrescentou que não há necessidade de dar atenção a ele. Devemos ir para onde estávamos indo. Hei-jan pegou o mapa emitido pelo departamento de controle. Kim Jong-woo pode verificar sozinho onde fica a sala do chefe. Depois que a masmorra é limpa pelos caçadores que participaram da invasão, um mapa é elaborado. Não deve haver erros no mapa. Kim Jong-woo disse que havia um erro no mapa e mostrou a direção correta. Como esse departamento pode funcionar? Hei-jang disse ao seu chefe que Kim Jong-woo deve ter se drogado. Park Geun-dae perguntou por que o novato pensou isso. Nosso herói se lembrou de que essa masmorra havia sido limpa por ele. Mas não havia motivo para falar sobre isso agora, porque ninguém acreditaria nele de qualquer forma. Kim Jong-woo se virou e disse que o seguiria. Realmente não havia tempo a perder. Ele perguntou o que significava 45 minutos restantes para limpar. O comandante respondeu que era o tempo até o fechamento da masmorra. Kim Jong-woo não tinha ouvido isso. O herói se lembrou de que todas as masmorras desaparecem naturalmente após uma varredura. Isso acontece 2 horas após a conclusão do ataque. Ele não havia pensado nisso antes, já que os caçadores sempre deixavam a masmorra imediatamente. Mas para os faxineiros esse tempo é crítico. Kim Jong-woo percebeu que a masmorra desapareceria de qualquer forma. Então, por que limpá-la? Park Geun-dae explicou que uma masmorra limpa não desaparece. Ela se torna uma área de descanso até que o monstro reapareça. Kim Jong-woo disse que sabia disso. O comandante esclareceu que o jovem entendia o que aconteceria se a masmorra fosse aberta novamente e houvesse uma montanha de corpos desarrumados. Kim Jong-woo respondeu que isso não importava muito. Park Geun-dae argumentou que, em primeiro lugar, isso dificultaria a passagem dos caçadores. Em segundo lugar, o gás liberado pela decomposição dos corpos dos monstros é muito perigoso. Se houver muitos corpos, isso limitará as ações dos caçadores. Nesse caso, isso afetaria o sucesso da invasão. O comandante do grupo disse que o trabalho deles era ajudar os caçadores a se concentrarem na limpeza das masmorras. Eles deveriam estar orgulhosos de seu trabalho. O principal dever da equipe é limpar os corpos dos monstros e os detritos dentro da masmorra. Eles também verificam se ainda há algum caçador na masmorra. Se houver algum, eles serão resgatados. Embora isso não tenha acontecido até agora. Kim Jong-woo se perguntou como os faxineiros poderiam resgatar os caçadores. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Agora ele percebeu que os faxineiros não são nada preguiçosos. Park Geun-dae disse que eles haviam chegado ao local. De acordo com o mapa, a sala em frente a eles era a sala do chefe. No entanto, quando o grupo entrou, viu que estava vazio. Isso não era o que eles precisavam. Kim Jong-woo o lembrou. Ele havia dito que a sala do chefe não era aqui. Hei-jan não entendeu como isso aconteceu. Kim Jong-woo sugeriu que eles saíssem daqui. Talvez não fosse o dia deles. Sang-hyuk perguntou ao comandante: o que eles vão fazer agora? Seo-yeon disse que restavam 22 minutos. O comandante sugeriu que isso seria suficiente.
Seo Yeon sugeriu que não perdessem tempo e voltassem direto para lá. Kim Jong-woo questionou. Como assim? Há tempo suficiente. A que isso se refere? O comandante disse que eles deveriam terminar o trabalho. Kim Jong-woo notou que a próxima abertura da masmorra estava a pelo menos uma semana de distância e no máximo a 1 ano. Park Geun-dae-ryul. Então eles ficarão aqui. Kim Jong-woo pensou. Ficar trancado em um calabouço por 1 ano foi como assinar uma sentença de morte. Como essas pessoas podem se arriscar por um emprego como zelador? Park Geun-dae respondeu que esse era o objetivo do trabalho deles. Kim Jong-woo disse que eles precisavam se apressar. Hye-jan afirmou, se o jovem não gosta, ele pode sair primeiro. De qualquer forma, ninguém está contando com ele. O herói tinha 15 anos de experiência como caçador. Durante todo esse tempo, ele nunca havia falhado em uma incursão. Como resultado, ele foi o primeiro no mundo a alcançar a classificação SSS e ficou em primeiro lugar nas classificações. Ninguém jamais havia reivindicado as masmorras que ele havia desbravado. Kim Jong-woo disse que havia uma pequena passagem nessa sala. São cerca de 500 metros daqui até a sala do chefe. Eles podem chegar lá em 8 minutos e, se correrem, podem chegar lá em 5 minutos. Kim Jong-woo disse que vai assumir a liderança desta vez. Se alguém não gostar, pode deixar a masmorra. Todos correram atrás do nosso herói e ele os conduziu a outra sala. Era de fato a sala do chefe. Na frente da equipe de limpeza estava o Foxtrot Monster, monstro-chefe, cujo corpo tinha cerca de 10 metros de comprimento. Hye-jan teve que admitir que aquele era de fato o quarto do chefe. A julgar pelo estado da sala, era óbvio que uma batalha acalorada havia ocorrido aqui. Havia uma equipe de 20 pessoas aqui. Os caçadores ainda conseguiram encontrar o ponto fraco do monstro. Ele estava na depressão logo acima do enorme queixo. Hye-jan disse que eles não tinham tempo. Precisavam começar a limpeza rapidamente. Kim Jong-woo bloqueou o caminho de Hye-jan. O jovem se perguntou, afinal de contas, eles não têm tempo. Ou Kim Jong-woo vai ficar reclamando o tempo todo agora que eles erraram a sala do chefe. De repente, o monstro-chefe levantou a cabeça e gritou bem alto com os olhos brilhando. Park Geun se perguntou se o monstro ainda estava vivo. Não poderia estar. Ele havia sido destruído. Kim Jong-woo pensou que isso poderia ser um problema. Sem habilidades, seria um pouco difícil atacar esse monstro, mesmo que ele estivesse ferido. O monstro, exausto, caiu no chão novamente. Kim Jong-woo pensou que poderia ser uma convulsão de despedida. O departamento de operações nem sequer verificou as coisas adequadamente. Sang-hyuk disse que ele teve tempo até para ficar assustado. Sang-hyuk supôs que Kim Jong-woo estava vendo monstros pela primeira vez. Ele parecia realmente assustado. Kim Jong-woo tirou a faca das mãos de Sang-hyuk e disse que cuidaria dela. Kim Jong-woo deu um passo à frente e se aproximou do monstro. Todos olharam para o recém-chegado com surpresa. O jovem disse que era preciso ter cuidado com esse monstro. Se você usar a faca de forma incorreta, poderá deslocar a mão. É necessário fazer incisões entre a 3ª, a 6ª e a 12ª sessões. Não desperdice sua força. Você não precisará dela nas outras sessões. Os nervos desse monstro ainda estão vivos. Não preste atenção se ele começar a se contorcer. Todos olharam para o nosso herói em silêncio. Estavam surpresos. Kim Jong-woo se perguntou se eles ficariam parados ali daquele jeito. Era necessário começar a trabalhar. Kim Jong-woo disse que não se pode pisar no sangue. Ele não é venenoso, mas é muito pegajoso. Hye-jan perguntou ao seu chefe. Ele realmente havia mostrado ao novato os arquivos do departamento de administração? Park Geun negou. Nesse caso, como um novato poderia saber dessas coisas? Park Geun disse que não havia nenhuma informação desse tipo nesses arquivos. Então, como Kim Jong-woo sabe de tudo isso? Nosso herói tinha a habilidade passiva misofobia ativada. Depois de pouco tempo, a sessão das bobinas foi concluída. Kim Jong-woo olhou para o trabalho concluído com satisfação. O jovem se pegou pensando que realmente sentia satisfação. Park Geun-dae perguntou se essa era realmente a primeira vez que Kim Jong-woo fazia esse trabalho. Seo Yeon admitiu que o jovem havia feito quase tudo sozinho.
Kim Jong-woo não entendia por que estava tendo uma sensação tão estranha ao limpar. Sang-hyuk afirmou que uma verdadeira estrela em ascensão, um novo concorrente, havia chegado até eles. Os jovens olharam para seus relógios. Era hora de partir. Faltavam apenas 5 minutos. O comandante disse que isso seria suficiente. Todos haviam feito um ótimo trabalho. Um esquadrão de faxineiros se dirigiu para a saída. Nosso herói estava na parte de trás da procissão. Park Geun disse que tudo foi resolvido facilmente graças a Kim Jong-woo. Havia um buraco na bolsa e o sangue saiu. Seu pé estava preso em uma poça de sangue. Hye-jan ficou surpreso. Kim Jong-woo estava dizendo tenha cuidado e interveio. O jovem disse ao comandante que o novato não conseguia se mover. Kim Jong-woo disse que não havia necessidade de exagerar. Ele estava perfeitamente bem. Todos sabiam, pelas palavras de nosso herói, que o sangue desse monstro era altamente pegajoso. Quando Kim Jong-woo era um caçador, nem mesmo ele era capaz de lidar com esse problema. No entanto, o sangue perde seu efeito em altas temperaturas, e o jovem decidiu que poderia sair facilmente. O protagonista decidiu ativar a habilidade Fire Flower, Flor de Fogo. No entanto, o uso dessa habilidade era impossível, pois ela estava selada. Park Geun pergunta se Hye-jan trouxe uma corda com ele. Ele deveria amarrar o jovem mais rápido e os outros deveriam agarrá-lo por trás. Hye-jan disse que havia amarrado. Park Geun disse para todos puxarem o mais forte que puderem. No entanto, não funcionou, e nosso herói nem se mexeu. Seo Yeon disse que faltava menos de 1 minuto. Park Geun gritou para que Kim Jong-woo tirasse a fantasia imediatamente. Seo Yeon disse que a concentração de gás é muito alta. É perigoso. Park Geun ficou indignado. Ela realmente quer ficar aqui? Kim Jong-woo não entendia o que estava acontecendo aqui. Afinal de contas, é ele quem não pode se mover? Por que o comandante está dizendo que todos eles ficarão aqui? Um lagarto arranca sua cauda para sobreviver? Então por que o esquadrão não o abandona nessa situação? Park Geun continuou gritando para que Kim Jong-woo tirasse o traje mais rápido. É necessário que ele se recomponha. Kim Jong-woo não conseguia parar de se perguntar: por que eles estão fazendo isso? Afinal de contas, a inteligência deles é menor do que a de um lagarto. Park Geun ordenou que todos fossem para fora imediatamente. O comandante disse que o esquadrão precisa sobreviver. Sang-hyuk disse que era melhor para ele ficar. Park Geun repetiu a ordem e acrescentou que ainda restavam 10 segundos. O comandante pegou Kim Jong-woo, que havia se libertado, e eles correram em direção à saída nos segundos finais. Faltavam menos de 2 segundos quando Park e Kim Jong-woo se aproximaram da saída da masmorra. Houve um clarão brilhante e a masmorra desapareceu. Quando o clarão terminou, todos viram que Park Geun e Kim Jong-woo tinham conseguido sair da masmorra. Kim Jong-woo pensou que tinha acabado de quase morrer na masmorra e sem nenhum monstro envolvido, apenas enquanto fazia a limpeza. Park Geun ficou aliviado com o fato de a concentração de gás ser menor do que eles pensavam. Eles tiveram que suar muito. Isso poderia ser considerado uma sessão de treinamento. O comandante acrescentou que aquela era a primeira masmorra do jovem. Kim Jong-woo se perguntou: o que ele queria dizer com sua primeira masmorra? Será que isso realmente era apenas o começo? Quantas mais haveria? Park Geun sorriu e mostrou 5 dedos. Só na capital, há 8 equipes da Força-Tarefa de Limpeza de Masmorras. Havia 96 delas em todo o país. Se adicionarmos os freelancers que não são membros da associação, há cerca de 11 mil caçadores no país. Há apenas 5 equipes de limpeza, ou seja, 25 pessoas. Cada equipe tem que limpar uma média de 3 masmorras por dia. E se não tivessem sorte, teriam que limpar 5 masmorras por dia. Kim Jong-woo achou que hoje era um dia de azar. Park Geun disse que era um dia difícil, então eles fariam uma festa à noite. Os jovens se ofereceram para dar ao comandante algum dinheiro para a festa. Park Geun perguntou se Kim Jong-woo também iria com eles. Ele foi o que mais trabalhou hoje. Park Geun perguntou o que Kim Jong-woo queria para o jantar. Kim Jong-woo disse que não iria. O grupo inteiro olhou para o recém-chegado com surpresa. Kim Jong-woo achou que não havia motivo para ele iniciar qualquer comunicação com essas pessoas. Park Geun-woo
disse ao jovem que não se preocupasse, as festas corporativas eram opcionais. Os jovens se despediram e combinaram que se encontrariam novamente amanhã. Deitado na cama, nosso herói decidiu que, em sua vida passada, ele não foi destruído pelo chefe Park. Esse homem não é cruel o suficiente para matar por causa de um rancor. Nosso herói precisava descobrir quem era o assassino. Quem mais poderia ter um rancor contra ele? Poderia ter sido o júnior da equipe, Yang Guan-mo, a quem ele repreendia constantemente? Ou Min Yu-jin, com quem ele terminou depois de uma briga? Também poderia ter sido Huang Dong-hee, do departamento de administração que ele perseguia constantemente e não aceitava na equipe. Kim Jong-woo achava que havia muitos suspeitos, mas isso não importava agora. Com certeza, a pessoa que o massacrou naquela época nem o conheceria nesta vida. Kim Jong-woo pensou que, se quisesse se vingar, deveria se livrar de seu karma e retornar à sua vida passada. Para isso, ele teria que se tornar o secretário-geral da Associação Internacional de Poderes Sobrenaturais. Isso significa, no mínimo, tornar-se um caçador ou encontrar uma maneira de entrar no departamento de gerenciamento. Kim Jong-woo decidiu verificar as informações no sistema e o abriu. Nosso herói se familiarizou com as condições para abrir as habilidades. Depois de receber as informações, ele pensou que não havia necessidade de trabalhar como zelador. No entanto, o jovem ficou chateado. Todas as condições estavam relacionadas ao departamento de limpeza. Nosso herói ficou furioso. Será que alguém realmente queria que ele se enterrasse nesse departamento? Kim Jong-woo ativou a habilidade passiva Misofobia e se ocupou em limpar seu quarto. Será que ele nunca havia limpado em sua vida anterior? Tudo aqui já estava começando a apodrecer. Kim Jong-woo percebeu que não conseguia nem descansar direito por causa dessa limpeza. O protagonista desbloqueou a habilidade Hiperaceleração. Já faz uma semana que o nosso protagonista anda de ônibus lotado para o trabalho todas as manhãs e uma semana que ele trabalha como limpador de masmorras. Nesse período, Kim Jong-woo conseguiu limpar 25 masmorras, usou 6 recipientes da droga, cada um com 10 litros, cortou 30 monstros e desbloqueou habilidades. A habilidade Hiperaceleração era muito eficaz para o movimento, mas somente se usada em conjunto com uma habilidade de ataque. Devido a essa condição, nosso herói não podia usá-la durante a limpeza. Por outro lado, o jovem percebeu que ainda era melhor do que nada. De fato, Kim Jong-woo percebeu. Ele não conseguiria aumentar seu salário anual para 60 milhões ou tornar essa profissão popular. Agora nosso herói percebeu que trabalhar como limpador de calabouços era considerado perigoso. É claro que também havia condições relativamente simples para a descoberta de habilidades, embora fossem bastante abstratas. A mais fácil era aumentar o interesse da associação no departamento de limpeza de calabouços. Se ele, um ex-caçador de nível SSS, usasse as informações que havia acumulado em 10 anos de limpeza, seria capaz de atrair rapidamente a atenção da associação. Naturalmente, ninguém daria ouvidos imediatamente às palavras de um faxineiro. Primeiro, ele teria que conhecer as pessoas que fariam parte de sua equipe no futuro e ganhar a confiança delas. Kim Jong-woo pensou, há mais de 10 mil caçadores, como ele pode conhecê-los? Nesse ritmo, nosso herói terá que limpar o resto de sua vida. Sang-hyuk disse que o chefe foi buscar o medicamento que estava faltando. Seo Yeon disse que Hee-jang não virá hoje por motivos pessoais. Kim Jong-woo questionou. Já se passaram 10 minutos. Por que o comandante só foi fazer compras agora? Sang-hyuk respondeu que já se passaram 10 minutos. Por que Kim Jong-woo está chegando agora? Sang-hyuk disse que comprou uma bebida e se ofereceu para tomá-la enquanto esperavam. O protagonista pensou que, em comparação com o primeiro dia, a atitude de Han Sang-hyuk em relação a ele havia se tornado quase angelical. O jovem não parecia esperar que ele não faltasse um único dia durante toda a semana. Kim Jong-woo disse que eles poderiam muito bem não esperar e entrar na masmorra eles mesmos. Sang-hyuk contestou dizendo que eles ainda não tinham terminado lá. A limpeza da masmorra ainda estava sendo feita. Kim Jong-woo olhou para essa masmorra e pensou que ainda não havia limpado nada.
Essa era uma masmorra azul que era, no máximo, uma masmorra de nível médio. Essa masmorra não era difícil o suficiente para que os caçadores excedessem o tempo de limpeza. Por que eles estão demorando tanto para cavar lá dentro? Kim Jong-woo percebeu que ele mesmo não poderia entrar lá para ajudar os caçadores. Eles provavelmente sairiam logo. No entanto, essa era uma suposição errônea. Nosso herói começou a ficar irritado. Por que esses caçadores estão demorando? Seo Yeon disse que eles finalmente estavam saindo. Era óbvio pelos caçadores que eles eram no máximo de nível D. Eles estavam dispersos por causa de uma masmorra azul. Kim Jong-woo ficou indignado. Por que caçadores como esses são pagos? Seo Yeon disse que ele deveria falar baixo porque os caçadores podiam ouvir tudo. Nosso herói viu um rosto familiar entre os caçadores. Cabelo preto comprido, pele clara. Era Kim Min-joo. Ela já foi membro da equipe sob o comando do nosso herói. Mas o que ela está fazendo aqui? Kim Min-joo percebeu o olhar fixo do jovem e perguntou se ele tinha algo a fazer com ela. O protagonista ficou irritado. Por que ele a encontrou especificamente? Por outro lado, nosso herói estava intrigado sobre como poderia encontrar sua antiga equipe. No entanto, essa garota era uma exceção. Kim Jong-woo achava que ela o odiava sem motivo. Quando ele sugeriu que ela desistisse por causa de sua lesão, ela o repreendeu por um longo tempo e o chamou de todos os tipos de nomes. Kim Min-joo não tinha ideia de que tudo isso era para o seu próprio bem. Ela era uma garota muito orgulhosa e com alta autoestima, embora isso não afetasse suas habilidades de forma alguma. Seo Yeon percebeu a expressão nos olhos do jovem e perguntou se ele conhecia essa garota. Kim Jong-woo respondeu que não a conhecia. Ela apenas se parece com alguém que ele conhece. Seo Yeon notou que Kim Jong-woo estava com uma expressão de descontentamento no rosto. Ela decidiu que a caçadora era a ex-namorada dele. Kim Jong-woo disse que essa era uma opinião equivocada. A garota sorriu e disse que era uma piada. Park Geun anunciou que agora estavam todos juntos. O comandante perguntou o que havia acontecido enquanto ele estava fora. Kim Jong-woo respondeu que não aconteceu nada. Sang-hyuk disse ao comandante que Kim Jong-woo tinha acabado de conhecer sua ex-namorada. A masmorra azul era uma masmorra na forma de um prédio. Literalmente uma masmorra localizada dentro de um prédio. Sang-hyuk perguntou se Kim Jong-woo havia lido sobre esse lugar antes. Kim Jong-woo respondeu que tudo o que ele sabe é que o chefe se parece com uma pessoa. Na semana passada, os colegas de trabalho ficaram perguntando ao nosso herói sobre monstros. Afinal, ele sabe muito sobre eles. Parecia ridículo, mas ninguém parecia suspeitar de nada. Kim Jong-woo disse a seus colegas de trabalho que essa masmorra fica em um prédio, por isso é fácil ignorar itens importantes. Você precisa verificar bem todos os cantos, especialmente embaixo das escadas, onde o sangue se acumula. Park disse que Kim Jong-woo irá com ele até o covil do chefe. Park Geun afirmou que não gosta de monstros humanoides. Era um monstro humanoide chamado Vega, disfarçado de garota. Kim Jong-woo sugeriu que não a cortassem, mas que a levassem inteira. Park concordou. Nosso herói ficou indeciso. Ele achou que havia algo errado. Em sua memória, o Vega não era um monstro particularmente perigoso. Considerando sua velocidade de movimento, não seria muito difícil destruí-lo. Será que houve realmente uma luta difícil entre Kim Min-joo e esse monstro? 10 anos atrás, Kim Min-joo tinha a classificação B. Um caçador com essa classificação é considerado um caçador forte. Se não fosse pelo ferimento, ela poderia ter alcançado a classificação S. Suas habilidades com a espada naquela época superavam até mesmo o nível do nosso herói. Em termos de caráter, ela era terrível, mas bastante capaz. Definitivamente, ela não era alguém que ficaria envergonhada com a masmorra azul. Park Geun perguntou por que o jovem congelou. Será que ele realmente não quer fazer seu trabalho? Kim Jong-woo respondeu que ele estava apenas pensando sobre isso. Kim Jong-woo pensou que isso não importava para ele agora. Afinal de contas, ele não encontraria Kim Min-joo novamente. Kim Jong-woo bocejou profundamente. Eram 5 da manhã. Será que ele realmente havia dormido apenas 2 horas?
Esse era o terceiro dia consecutivo em que ele se levantava sem dormir. Kim Jong-woo pensou que, mesmo quando era caçador, ele não estava tão ocupado. Por que os caçadores não podem chamar uma equipe de limpeza quando tudo estiver terminado? Por que eles têm que esperar tanto tempo por eles? Park Geun disse que os caçadores estão atrasados como sempre. Por que eles não pensam nas pessoas que estão esperando por eles? Seo Yeon olhou para o nosso herói e perguntou se estava tudo bem. O cara parecia cansado. Kim Jong-woo notou que Seo Yeon também parecia desanimada. Park Geun anunciou que os caçadores estavam partindo. Sang Hyuk anunciou que os caçadores haviam se atrasado em 1h30. Kim Jong-woo viu Kim Min-joo novamente e ficou surpreso. Há tantos caçadores e masmorras no mundo, por que ele a encontra com tanta frequência? Os jovens se encontraram cara a cara e se olharam. Depois de se desencontrarem, a garota ficou indignada. Por que esse zelador entrou em seu caminho? Kim Jong-woo achava que essa garota era realmente desagradável. Toda vez que ele se lembrava daquele dia, suas entranhas viravam de cabeça para baixo. Hunter Kim Jong-woo entrou no quarto do hospital. Kim Min-joo estava sentada na cama. Kim Jong-woo perguntou como ela estava se sentindo. Ele achava que ela nem tinha se levantado quando seu chefe entrou. Kim Min-joo disse que ela havia feito uma cirurgia recentemente. O jovem respondeu que a garota era uma espadachim, mas que ela não acompanhava a condição de seus músculos. Ela deveria ter treinado mais seu braço esquerdo. Ela confiava constantemente apenas em sua própria força, um resultado natural. Às vezes, você também precisa descansar. Kim Min-joo perguntou por que o comandante não disse isso imediatamente. Kim Jong-woo se perguntou, o que era aquela entonação na voz dela? Kim Jong-woo disse que ela não poderia mais ser uma caçadora nessa condição e entregou à garota um pedaço de papel. Kim Jong-woo disse que ela precisava deixar esse emprego. Kim Min-joo se perguntou, do que o chefe está falando? O jovem acrescentou que a associação também tem essa opinião. Kim Jong-woo acrescentou que, se ela continuar, terá que desistir não apenas de seu trabalho como caçadora, mas também de sua vida normal. E isso não está certo. A moça disse que tem uma lesão insignificante. O chefe sabe que é aqui que ela deve trabalhar, certo? Kim Jong-woo disse que, em seu estado, ela será apenas um fardo para a equipe. A decisão já foi tomada, Kim Min-joo tem que aceitá-la como um dado adquirido. O jovem se perguntou, por que ela suportou a dor todo esse tempo? Ela deveria ter contado a ele imediatamente. Kim Jong-woo acrescentou, será que ele não teria percebido que ela estava sofrendo? Kim Min-joo disse que ela havia dito, mais de uma vez, que precisava de um exame médico. No entanto, Kim Jong-woo respondeu que todo mundo tem algo que dói, mas ninguém cancelou o trabalho. A garota ficou indignada. Quem foi o motivo pelo qual ela aguentou todo esse tempo? Quem foi o motivo pelo qual ela chegou a esse estado? E agora ela estava sendo instruída a se demitir. Kim Jong-woo disse que era um erro pensar que a culpa era toda dele. Kim Jong-woo se perguntou se foi ele quem estragou o ombro dela. Uma pessoa deve cuidar de sua própria saúde, não passar a perna em ninguém. Kim Min-joo disse que ela poderia continuar caçando de qualquer forma. Ela só precisa de alguns dias para se recuperar. Kim Jong-woo se perguntou quem trabalharia para ela durante esses poucos dias e o que ela poderá fazer com esse ombro. Afinal, ela é uma espadachim. Se ela quer tanto isso, que seja transferida para o departamento de limpeza. Kim Min-joo perguntou se seu chefe a via como uma colega de trabalho. Ela disse que era apenas uma ferramenta que poderia ser jogada fora após o uso. Kim Jong-woo admitiu que não gostava da mulher espada desde o início. Ela ignorava o chefe. Quando ele a elogiou um pouco, ela parou de levá-lo a sério. Kim Min-joo confessou que o odiava. O chefe não considera os que estão abaixo dele como pessoas. A garota acrescentou que o comandante sempre tem aquele olhar de quem não se importa com ninguém. Kim Min-joo expressou sua esperança de que Kim Jong-woo nasça uma pessoa normal em sua próxima vida. Kim Jong-woo admitiu que estava errado naquela época. A garota disse que seu braço estava doendo e que ele nem se lembrava. Ele disse a ela para ignorar a bobagem e ir trabalhar. Ele disse isso sem pensar. O protagonista percebeu que, se não fosse pela lesão, a garota poderia ter conquistado muito.
Ele não fazia ideia de que ela já havia começado a desenvolver uma doença. Esse pensamento não deu descanso ao nosso herói. O zelador Kim Jung-woo chamou a espadachim Kim Min-ju. O rapaz aconselhou a garota a treinar mais a mão esquerda. Com isso, ele corou de vergonha. A garota ficou surpresa ao ouvir tais palavras de um zelador. Kim Jung-woo acrescentou que quando ela segura a espada, só tensiona o braço direito, fazendo com que seu ombro sofra. Com essa posição, o ataque é mais rápido, mas a carga não é distribuída de maneira uniforme. O jovem acrescentou que é necessário usar o braço esquerdo também, o que reduzirá a carga total sobre o corpo. O mais importante é o equilíbrio. Kim Jung-woo leu nos olhos da garota. O que um zelador poderia entender sobre essas coisas? Kim Jung-woo se virou e foi para a masmorra. Ele disse à garota que ela era uma boa caçadora e que descobriria por conta própria. Ou ela poderia fazer um exame. Kim Min-ju estava confusa e não percebeu o que era agora. O médico do ambulatório disse que a menina tinha ido ao ambulatório a tempo. Foi encontrada uma pequena inflamação no ombro direito da paciente. A condição não é crítica, mas se não for tratada, podem surgir problemas sérios. O médico disse que primeiro prescreveria anti-inflamatórios. O principal é mudar a posição do corpo com mais frequência. Ele também acrescentou que a força não estava distribuída uniformemente por todo o corpo no momento e que a garota precisava treinar mais o braço esquerdo. Kim Min-ju achou que aquele zelador estranho estava dizendo a mesma coisa. Kim Jung-woo afirmou que não tem mais força. Park Geun disse que todos fizeram um bom trabalho hoje. Sang Hyuk perguntou se Kim Jung-woo estava exagerando. Ele está reclamando de estar cansado de novo, não está? Como você pode deixar uma ex-namorada esperando por tanto tempo? Kim Jung-woo não sabia do que estava falando. Nosso herói corou de vergonha quando viu Kim Min-ju. O jovem não entendia o que ela estava fazendo aqui a essa hora. Os colegas de trabalho decidiram que era melhor irem embora. Parece que é mesmo a ex-namorada dele. Kim Jung-woo perguntou o que havia de errado e disse que estava muito cansado. Ele deveria se apressar enquanto os ônibus de traslado ainda estão funcionando. Kim Min-ju pegou a lâmina e a colocou no ombro do jovem. A garota perguntou como ele sabia disso e quem ele era. Kim Jung-woo não conseguia acreditar que ela havia apontado a espada para ele. Kim Min-ju perguntou por que ele estava em silêncio. Como ele descobriu isso? Por que o zelador finge que não sabe nada sobre o ombro dela? Kim Jung-woo supôs que ela já tinha ido fazer um check-up e disse que estava apenas supondo. O jovem acrescentou que queria impressionar a caçadora e disse o que havia lido na internet. A garota disse que a técnica de espada que ela usa é secreta, e o jovem identificou com incrível precisão os músculos que ela não estava usando e a postura em que ela estava. Kim Jung-woo achou que ele estava errado em falar demais. Agora ela estava desconfiada dele. A garota realmente tinha uma técnica de espada especial. Nosso herói percebeu que essa informação definitivamente não poderia ser conhecida por um zelador comum. Kim Min-ju poderia relatar o fato à associação e então ela mesma seria suspeita de espionagem. Kim Jung-woo admitiu que viu as marcas de espada no corpo do monstro. Entre todos os cortes, algo chamou sua atenção. As feridas infligidas com a mão direita eram profundas, as outras eram mais leves. Foi assim que ele percebeu que ela não tinha força na mão esquerda. Kim Jung-woo disse que Vega é um chefe que se caracteriza por sua velocidade de ataque. Não há nenhuma outra ameaça que ele represente. Uma técnica em que eles usam alta velocidade em sentido inverso era conhecida, mas ele não viu nenhum traço dessa técnica. Um caçador tão experiente não poderia desconhecê-la. O jovem acrescentou que foi por isso que ele concluiu que a garota era fisicamente incapaz de reagir à velocidade do ataque do monstro. Kim Min-ju disse que, em um determinado momento, ela sentiu uma tensão no ombro. Kim Jung-woo admitiu que, na vida normal, isso é quase imperceptível. Mas quando você tem que agir rapidamente, a tensão é sentida imediatamente, especialmente porque ela é uma espadachim. O motivo pelo qual nosso herói sabia de tudo isso sem ser um espadachim é muito simples. Quando era caçador, ele foi o primeiro a ter todas as classes. Kim Min-ju perguntou ao jovem:
Ele é um caçador livre, certo? A garota acrescentou que tinha ouvido falar que havia alguns na capital. Um caçador livre de Ahang é um mestre que não revela sua identidade a ninguém e, ao mesmo tempo, é um jogador de alto nível. Ou o jovem é um caçador de alto nível em alguma guilda particular. Kim Jun-woo respondeu que não é um caçador. Kim Min-ju se perguntou, então o que ele é? O jovem perguntou surpreso, será que a garota não está vendo? Afinal de contas, ele é um zelador. O rapaz disse que tinha trabalho amanhã e estava indo embora. O jovem pensou que essa resposta deveria ter agradado Kim Min-ju. Ficou imediatamente claro para o nosso herói o que ela estava tentando fazer. Se ele fosse um caçador bem-sucedido, ela teria tentado usá-lo. Mas, no momento, ele é um limpador de calabouços. Kim Jun-woo achava que era improvável que eles se vissem novamente. Nesse momento, o jovem ouviu a garota lhe agradecer. Nosso herói